E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos? Hoje a gente vai falar de contratos, parte geral, princípios. Vamos fazer uma revisão dos princípios de contratos. Eu vou partir do pressuposto que você já estudou um pouco essa matéria, por isso a gente vai acelerar um pouco, seguindo mesmo como uma revisão. Eu utilizo o livro do Stolze, Novo Curso de Direito Civil, volume 4, da Saraiva, mas fique à vontade para utilizar um outro do seu gosto. Eu gosto desse livro porque ele tem uma linguagem bem direta e simples. Então, vamos começar. Quais são os princípios contratuais? Princípio da autonomia da vontade, ou consensualismo, princípio da força obrigatória dos contratos, princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, função social dos contratos, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana. Se eu for dar uma dica para vocês, quer dizer, a minha dica é estudar todos os princípios, mas se eu fosse destacar, eu destacaria a função social dos contratos e a boa-fé objetiva. São princípios muito importantes que têm vários desdobramentos que a gente precisa saber. Começando então com o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, esse é um princípio simples de entender. Quem está estudando direito já se deparou com esse princípio. Ele é um fundamento da Constituição Federal. Está lá no artigo 1º, inciso 3º. Ele deve ser aplicado a todos os ramos do direito, não só o direito civil, mas em relação ao direito penal, direito do trabalho, etc. O que é a dignidade da pessoa humana? É um conjunto de prerrogativas e garantias que devem ser atribuídas ao ser humano simplesmente pelo fato dele ser um ser humano. Não é possível, não é possível privar uma pessoa de direitos com base em discriminações de raça e etc. O princípio da dignidade da pessoa humana garante o mínimo existencial. Também garante direitos de personalidade, que não podem ser desprezados nos contratos. O que são direitos de personalidade? Posso citar a integridade física, o nome, o direito ao nome, o direito à honra, à intimidade, à vida privada, e esses direitos, inclusive, estão positivados no Código Civil, a partir do artigo 11 ao artigo 21. Esses direitos de personalidade integram, sim, o que a gente chama de dignidade humana. O princípio também embasa a proporcionalidade, ou seja, numa situação de conflito, onde de um lado existe um princípio e do outro um outro princípio ou regras, o julgador deve fazer uma ponderação de direitos, de forma que nenhum desses direitos sejam totalmente anulados. E, em todos os casos, o julgador deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana, utilizando a proporcionalidade. A dignidade da pessoa humana em relação aos contratos, ela se aplica em todos os momentos, ou seja, na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. Mas se aplica especialmente em dois momentos: na estipulação do contrato e no eventual inadimplemento. Na estipulação do contrato, eu não posso ter um contrato com vício de consentimento, coagindo uma pessoa a contratar, incidindo em erro, dolo, uma fraude, certo? Em relação ao inadimplemento, caso o indivíduo venha descumprir o contrato, ele deve certamente reembolsar e reparar o dano. Nesses casos, não é possível que a outra parte faça atos que ofendem a dignidade da pessoa. Não é porque a pessoa está em descumprimento com a sua obrigação que ela pode ser humilhada, que ela pode ser perseguida e cobrada de uma forma ilegal. Certo, pessoal? Então essas são as principais características desse princípio. Vamos em frente. Princípio da autonomia da vontade também é um princípio essencial para a formação dos contratos. Não é? O contrato, sendo um negócio jurídico bilateral,
precisa da vontade das duas partes. Ele se desdobra em duas características: liberdade de contratar e liberdade contratual. O que é a liberdade de contratar? Ela está no plano pessoal. Eu tenho a liberdade de escolher com quem eu vou contratar. Posso escolher A ou posso escolher B. Faz parte da autonomia da minha vontade. O que é a liberdade contratual? Se refere ao conteúdo do contrato. Eu tenho a liberdade de negociar as cláusulas desse contrato, o que vai estar dentro desse contrato. Essa ideia de autonomia da vontade, ela vem lá do liberalismo, que nesse momento a vontade privada ganhou muita força em detrimento da vontade pública. Quais são as limitações do princípio da autonomia da vontade? A lei, a moral e a ordem pública. Quer dizer, eu não posso não posso ter vontades que sejam contra a lei, que sejam contra a moral. Não posso fazer um contrato onde eu cometerei, por exemplo, um crime para receber uma quantia em dinheiro. Isso fere a lei, portanto deve ser proibida, não deve ser praticada. E o contrato de adesão. O contrato de adesão ele só possui a liberdade de contratar. A liberdade contratual é suprimida nesse caso. Os contratos de consumo são muito comuns. Quando você assina um plano de televisão, de internet, você não tem a liberdade de negociar aquelas cláusulas. Ou você adere ou não. Isso é um contrato de adesão. Certo, pessoal? Então vamos seguindo em frente. Princípio da força obrigatória dos contratos, que também é chamado de pacta sunt servanda, que nada mais é do que o contrato torna-se lei entre as partes. Tem força obrigatória. Se o contrato não tem força obrigatória, nós não temos segurança jurídica. O que vai garantir que o contrato que eu fiz vai ser cumprido pela outra parte, não é verdade? Então esse é um princípio que vai garantir a segurança das relações jurídicas. Mas ele também não é absoluto. Temos o que se chama de teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Quando um acontecimento superveniente imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes em face da outra, que recebe uma vantagem exagerada. É a cláusula rebus sic stantibus, da imprevisibilidade. Olha só, tem que ser um acontecimento superveniente imprevisível. Quer dizer, o agente ele não pode ter a condição de prever isso. Se ele prever que isso aconteça, seja, existe uma grande probabilidade de acontecer, não se enquadra na teoria da imprevisão. E precisa haver um desequilíbrio dessa relação. Quer dizer, uma parte ganha uma vantagem excessiva e uma outra parte perde muito. Entendeu? Então há um desequilíbrio nessa relação. Vamos seguindo em frente. Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O que diz esse princípio? Em regra, os efeitos dos contratos se dão somente entre as partes contratantes. Isso é meio óbvio. Se eu faço um contrato com uma pessoa, o terceiro não tem nada a ver com isso. Porém, nós sabemos que com a evolução do direito civil, especialmente em relação à função social do contrato e à boa-fé objetiva, esse princípio está cada vez mais sendo relativizado. Porque quando eu faço um contrato, eu também tenho que pensar na sociedade, nos terceiros, que, em última instância, são sim afetados pelos efeitos dos contratos. Não mais temos autonomia privada como antes, como no liberalismo. Certo? Quais são as exceções a esse princípio? Nós temos algumas modalidades de contratos que claramente são exceções a esse princípio, porque inserem um terceiro na relação contratual.
é o contrato de estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro e o contrato com pessoa declarada. São tipos de contratos que você estuda logo em seguida, né? Depois de terminar os princípios contratuais e o momento da formação dos contratos. Então a gente aqui não vai entrar em detalhes, só citei para vocês saberem que existem modalidades de contratos onde um terceiro ele vai fazer parte dessa relação, ou seja, ele vai sofrer os efeitos dessa relação. Princípio da função social do contrato. Esse sim, está consubstanciado lá no 421 do Código Civil. Gente, esse princípio ele é muito importante. Por quê? Porque ele justamente vai colocar o contrato num âmbito coletivo, não só uma relação entre duas partes. O contrato ele vai ser analisado num aspecto intrínseco e num aspecto extrínseco. No aspecto intrínseco é a relação jurídica interpartes. No aspecto extrínseco, esse contrato ele está inserido em face da coletividade e, mais do que isso, ele busca um desenvolvimento social. O contrato não é um mero papel entre duas pessoas onde tudo é possível. Não é bem assim. Aconteceu o que a gente chama de socialização no contrato. Quer dizer, o contrato, além de ser uma relação jurídica entre duas partes, ele tem que ser economicamente útil e socialmente valioso, certo? Para a coletividade. É também uma cláusula geral. O que é isso? Confere parâmetros interpretativos de natureza cogente. Então, o juiz ele vai inserir esse princípio em qualquer lide que lhe reclame. E ele vai precisar analisar isso, porque é uma cláusula geral, certo? Muito importante também, esse princípio impõe limites à liberdade de contratar. Como eu tinha dito, o contrato não é uma coisa assim, tudo é possível, não. Agora vamos falar do princípio da boa-fé objetiva, que é um princípio muito importante também. E está lá no artigo 422 do Código Civil. Dá uma lida nesse artigo. Importante também é diferenciar o princípio da boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva. O que é a boa-fé subjetiva? É aquela boa-fé que está no consciente do agente. Muito embora ele pratique uma ação, no seu interior ele pode estar pensando outra coisa. Ele agiu de uma determinada forma e não sabia que aquilo era antiético, aquilo era incorreto. É o que a gente chama de boa-fé subjetiva. Mas para o direito civil, o que importa é a boa-fé objetiva, aquela boa-fé externalizada pelos atos do agente. Então, o que a gente pode dizer desse princípio? Que ele é uma regra de comportamento, de fundo ético e exigibilidade jurídica. Quer dizer, não é só um mero princípio, não. Tem que ser aplicado sim e ele pode ser exigido, inclusive, no eventual inadimplemento. É também considerada pela doutrina como um padrão jurídico standard, quer dizer, o que eu devo esperar numa relação jurídica do homem médio da sociedade, não é? Com conhecimento médio, um padrão ético, moral comum, não queremos exageros, mas são respostas que são padrões mesmo na nossa sociedade. Lança deveres jurídicos anexos. Isso também é importantíssimo. Que deveres são esses? Deveres de lealdade, de confiança, de assistência, de informação, de sigilo. É um rol não taxativo. Quer dizer, além das minhas obrigações contratuais, que se resumem em não dar, fazer ou não fazer, eu também tenho deveres jurídicos anexos, mas isso não está na lei. Não está na lei escrito que eu tenho que agir com lealdade, confiança, etc. Mas pela incidência desse princípio, sim. Eu tenho que informar para outra parte sobre o objeto do contrato, eu tenho que manter um sigilo, se for necessário. Eu tenho que manter uma assistência, eu tenho que informar sobre o local, eventual mudança do local de pagamento, etc. Também deve ser observado em todas as fases
contratuais, tanto na fase pré como durante a execução do contrato e na fase pós-contratual também. Além disso, tem algumas funções do princípio da boa-fé, que são 3 elencados pela doutrina. A função de comatação, que está inserido no artigo 113 do Código Civil. Ela diz o seguinte: é preciso extrair a interpretação mais socialmente útil das relações contratuais. É uma ferramenta para integração de lacunas, quer dizer, eventuais conflitos de falta de regulamentação, é necessário que o julgador insira o princípio da boa-fé objetiva, fazendo claramente uma integração do ordenamento jurídico. Cria deveres anexos, como a gente já falou ali atrás, e o descumprimento desses deveres gera, assim, o inadimplemento e pode ser exigido pela parte. E a função delimitadora, que evita o exercício abusivo de direitos subjetivos, aquelas chamadas cláusulas leoninas. Não é possível que o contratante insira cláusulas abusivas, cláusulas que fogem da moral e das regras mínimas aí do nosso ordenamento. Desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva. Temos 3. O primeiro é o venire contra factum próprio, o segundo é a suppressio e o terceiro é o surrectio. O que é o venire contra factum próprio? É a vedação ao comportamento contraditório. Por exemplo, você mora num condomínio e você combina com seu vizinho que você vai utilizar a garagem dele. Vocês não fazem um contrato, é um acordo verbal, um contrato verbal. Você, durante 2 anos, utiliza a garagem do seu vizinho e paga ele uma certa quantia. De repente, ele vem e ingressa com uma ação judicial contra você, dizendo que você cometeu um ato ilícito, que você utilizou um espaço que não era teu indevidamente, que você quer um ressarcimento. Veja, isso é um comportamento totalmente contraditório. Eu consinto em você usar a minha garagem, recebo uma quantia e de repente entro com uma ação alegando totalmente o contrário. Então isso é uma vedação decorrente do princípio da boa-fé objetiva. A suppressio e a surrectio são complementares. Um é o contrário do outro. O que é o suppressio? A suppressio é a retirada de um direito. E a surrectio é o surgimento de um direito. Como assim retirada de um direito? Por exemplo, você tem um contrato e você usualmente no contrato diz que você deve pagar a tua obrigação, ou deve efetuar o pagamento num determinado lugar. Mas você paga num lugar diverso do combinado e a outra parte aceita. E passa-se um tempo, vai passando um tempo e tudo fica dessa forma. Ou seja, a outra parte consentiu nessa mudança. Então surgiu para você a surrectio, que é o surgimento de um direito com base na boa-fé objetiva. E a suppressio é a retirada do direito da outra parte de receber aquele pagamento onde tinha sido convencionado originalmente, certo? Então, o comportamento das partes é muito importante, porque a eventual quebra da boa-fé estará sendo analisada a qualquer momento. Pessoal, então essa foi a revisão de princípios. Espero que vocês tenham aproveitado e feito as suas anotações. Qualquer dúvida, deixem uma mensagem, curtam o vídeo, compartilhem, ajudem o canal e até o próximo vídeo.